os corações retos devem louvá-lo. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos. Viverá pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a Igreja celebra hoje a memória de São Tomás de Aquino, um grande teólogo, um grande doutor da Igreja, o homem que dedicou toda a sua vida à reflexão sobre Deus, mas que é também exemplo de uma profunda comunhão com Deus. Deixemos-nos guiar por ele, pelo seu exemplo, ao encontro de Cristo que se faz presente nesta Eucaristia e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Tomás de Aquino um exemplo admirável de santidade e de amor às ciências sagradas, dai-nos a graça de compreender os seus ensinamentos e de imitar a sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valia aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé,
morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas, mas vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhes tinha preparado uma cidade, não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaque, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito. Por Isaque será assegurada a tua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Bendito Senhor Deus
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caros peregrinos, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos da fé. A primeira leitura faz o elogio de Abraão, o nosso pai na fé, e o Evangelho, por contraste, apresenta-nos a falta de fé dos discípulos de Jesus no momento de dificuldade. Mas é sempre de fé que se trata, quer na primeira leitura, quer no Evangelho. Olhamos para o Evangelho. Os discípulos veem-se apanhados por uma tempestade na travessia do lago da Galileia e temem naufragar. Isto é, a tempestade é de tal ordem, as ondas são de tal forma altas, a água que entra na barca é em tal quantidade que eles temem naufragar, temem ir ao fundo. E é a presença de Jesus que os salva e que traz de novo a bonança. Mas nesta ocasião, Jesus não deixa de fazer notar a pouca fé dos seus discípulos. Porque estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? É interessante notar que na tradição cristã a imagem da barca, nomeadamente da barca no meio da tempestade, foi frequentemente usada para referir a Igreja e a sua caminhada histórica. A Igreja é esta frágil barca que ora navega em águas calmas, ora tem de enfrentar tempestades. E por isso o texto do Evangelho que escutamos foi lido através dos séculos como um convite à confiança em Jesus. Isto é, se Jesus vai conosco, se Jesus não abandona a sua Igreja, não há motivo a temer. Não há nada para temer. É verdade que há tempestades. É verdade que muitas dessas tempestades têm origem na própria Igreja, nos seus erros, nas suas inconsequências no seguimento de Jesus. Vejam-se recentemente todas estas situações relacionadas com os abusos de menores. É algo que é culpa de membros da Igreja. E, no entanto, mesmo no meio da tempestade, nós cristãos somos convidados a confiar em Jesus. Ele não abandona a sua Igreja, apesar dos nossos erros, das nossas insuficiências, dos nossos pecados. Mesmo no meio da tempestade que nem sempre tem origem fora, num caso como este tem origem dentro, mesmo no meio dessas tempestades, Jesus nunca abandona a sua Igreja. E por isso, há motivo para a confiança. Mas esta imagem da barca, se é usada pela tradição cristã para fazer referência à Igreja, aplica-se igualmente a cada um de nós cristãos. A barca representa também a nossa vida.
a nossa vida de quem faz também experiência de tempestades que tem de enfrentar, de perigos de naufrágio, de momentos de tribulação e incerteza. E todos nós, em algum momento, os experimentamos. A nós que experimentamos a incerteza ou o medo, o Evangelho vem dizer-nos que não estamos sós nas dificuldades, que não estamos sós a enfrentar as tempestades que a vida nos traz, que Jesus vai conosco e que, por isso, não temos motivo para temer. Esta é a mensagem evangélica. Um convite à confiança, porque não estamos sós diante das dificuldades. A fé, de facto, manifesta-se sempre em confiança. Ter fé é confiar. Assim foi também com Abraão, como nos recordava a primeira leitura da Epístola aos Hebreus. Com plena confiança em Deus, Abraão deixou a segurança da sua terra e partiu para onde Deus lhe indicou, apenas guiado pela fé. Acreditou nas promessas de Deus contra toda a esperança e não ficou confundido. Viu recompensada a sua esperança, a sua fé, a sua confiança. É, portanto, de fé e de confiança que nos fala a palavra de Deus agora proclamada. E fala-nos precisamente para nos desafiar a assumirmos, a cultivarmos estas atitudes, a cultivarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele, porque são estas atitudes que nos permitem enfrentar as tempestades que a vida inevitavelmente nos vai trazendo. Podemos até, neste momento, estar num momento de bonança, isto é, sem grandes tempestades à vista, mas todos sabemos que a vida é fértil em trazer-nos tempestades, isto é, em trazer-nos momentos difíceis, momentos desafiantes. E por isso, a fé e a confiança são essa armadura que a palavra de Deus nos convida a endossar, a assumir, para enfrentarmos esses momentos difíceis. Quando olhamos para o testemunho dos santos pastorinhos de Fátima, é precisamente esta confiança inabalável em Deus que encontramos. Por algum motivo, logo na primeira aparição, Nossa Senhora lhes diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. É o não tenhais medo que tem que ver com a aparição, mas também com a forma como se enfrenta a vida, sem medos. E quando olhamos para as vidas dos santos pastorinhos, percebemos que mesmo no meio das dificuldades e tribulações, das incompreensões de toda a parte, a começar pelas próprias famílias, eles souberam sempre manter esta confiança inabalável em Deus. Uma confiança em Deus capaz de resistir a toda a prova. E é também esta fé e confiança que nós encontramos em São Tomás de Aquino, que hoje a Igreja celebra. Ele que testemunhou esta fé em Deus e que nos ensinou a viver com confiança no Senhor, que vai conosco na barca. Que, embora muitas vezes pareça estar a dormir, não deixa de estar desperto para as nossas dificuldades. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, por intercessão dos santos pastorinhos e São Tomás de Aquino, peçamos ao Senhor o dom da fé. Peçamos-lhe que aumente a nossa confiança nele. Que no meio das dificuldades nos ajude sempre a ter presente que ele vai conosco e por isso não temos motivo para temer.
Irmãs e irmãos, os apóstolos, ao verem o mar acalmar-se, a uma palavra de Jesus, perguntavam: quem é este homem? Peçamos a Deus Pai que nos revele o mistério do seu Filho e digamos cantando. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Pelos ministros e fiéis das comunidades eclesiais do nosso país, para que a narração da tempestade acalmada os confirme na certeza de que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos países lusófonos e pelos responsáveis que os governam, para que possam descobrir que o melhor que podem receber de Deus é o renascimento da fé cristã e a palavra do Evangelho. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos que se encontram em perigo no mar da vida, para que Jesus lhes acuda como aos apóstolos e transforme as tempestades em bonança. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos que passam por dificuldades que parecem insolúveis, para que tenham a fé como Abraão, como Isaac e como Sara, e recebam os bens que não se veem, mas se esperam. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Pelos fiéis e catecúmenos desta nossa comunidade, para que apreciem e agradeçam os bens do mundo e aspirem aos bens da pátria celeste. Oremos. Cristo, ouvi-nos. Deus nosso Pai, Senhor de misericórdia, ensinai-nos a conhecer cada vez melhor o vosso Filho através das palavras e prodígios narrados no Evangelho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício que vos apresentamos com alegria na memória de São Tomás de Aquino e fazei que, fiéis aos seus ensinamentos, consagremos toda a nossa vida ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente a nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Tomás de Aquino, a vossa Igreja exulta de alegria porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, São Tomás de Aquino e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar. Serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com Cristo, pão da vida, e nos o instruís com os ensinamentos de Cristo Mestre, fazei que, na memória de São Tomás de Aquino, conheçamos a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Caros peregrinos, terminamos sempre esta missa das 11 aos sábados com a bênção das crianças que aqui estão presentes. Todos sabemos a predileção de Deus pelas crianças. Todos sabemos que aqui em Fátima foram as crianças que foram escolhidas como interlocutoras de Nossa Senhora. E por isso nós invocamos sempre esta especial bênção e proteção do Senhor para as crianças que aqui estão. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deixai vir a mim as criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, recordemos aquela que era a grande exortação do Evangelho, a cultivarmos a fé e a confiança em Deus, para assim podermos enfrentar as tempestades da vida. Desejo-vos a todos um santo dia e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.